Senhores telespectadores, hoje viemos até à Moita. A Moita em frente de Lisboa, vem ali Lisboa na nossa frente. A Moita é um concelho pequeno, pode-se dizer, até para indicar a extensão do concelho, deram-me 2 algarismos. A Moita tanto pode ter 55 km², como 44 km². Tem 55 se for maré baixa, portanto há mais terra. Tem 44 se for maré alta, portanto há mais água. Quer 44, quer 55, é realmente um concelho muito pequenino. Comparem isto com este onde eu estive na semana passada, Monforte, e não é dos maiores, mas Monforte tinha 470 km². E nesses 470 km moravam 3.500 habitantes. Aqui têm 44 ou 55 km e nesse pedacinho moram 66.000 habitantes. Isto quer dizer, a densidade no concelho de Monforte é de cerca de 8 pessoas em cada quilómetro. Aqui é de cerca de 1.320 pessoas em cada quilómetro. Eu estou a indicar estes números porque eles mostram claramente os grandes desequilíbrios entre o litoral e o interior. Reparem, terras férteis, lá como cá, são terras férteis. Pois bem, lá em cada quilómetro moram 8. Aqui, em cada quilómetro, moram 1.320 e isto está a aumentar rapidamente. Aumentar. A história aqui também é uma história curiosa que eu lhes vou recordar. A história de quase todas estas terras aqui da margem esquerda é claro que se liga com a travessia do Tejo. Era a partir daqui que se fazia a viagem das províncias do Sul, do Alentejo, do Algarve, mesmo do Reino de Castela, e se ia para Lisboa. E havia aqui uma atividade muito grande, muitos barcos, muitos estaleiros, muitos construtores navais. Aí no século passado havia aqui uma frota de navios que abastecia a cidade de Lisboa. Estão a ver, aqui, está ali um desses navios, há um bote com um nome muito bonito, Sejas Feliz, que fez parte dessa frota que todos os dias atravessava o Tejo, ia para Lisboa carregada de batata, de hortaliça, de todos os produtos, porque havia toda esta região aqui, era intensamente agricultada. Bom, depois o que é que acontece? Acontece que a agricultura começa a desaparecer. Já não há homens que em pequenos talhões trabalham o dia inteiro. Depois estes barcos pequenos também se tornam pouco práticos. Aparecem batelões que levam 5.000 toneladas. Devo dizer que aquele barco que estamos a ver leva 100 toneladas. Portanto, é claro, estes barcos não podem concorrer com os outros, que levam quantidades muito maiores e, no fundo, com uma tripulação igual, 3 ou 4 pessoas. Bom, depois aparecem as pontes. Agora, em vez de barco, vai-se de caminhão e chega mais depressa e é mais barato. Isso faz com que a atividade marítima na margem sul está a desaparecer. Eu estou-lhes a falar diante das últimas relíquias. Olhem, aquele barco tão bonito que fez esse trabalho durante anos e anos, foi comprado por um holandês de bom gosto, levou-o para a Holanda, anda agora lá nos canais da Holanda, veio agora aqui porque precisa de uma reparação. E o holandês recordou-se do velho mestre que o construiu, que está além, e veio pôr ali o navio a reparar. É claro que depois dessa fase marítima, isto ficou perto de Lisboa, com as pontes. Hoje daqui a Lisboa vai-se em 25 minutos. Isso é que provoca
um imenso aumento da população e que continua realmente a crescer. Isto são, pouco a pouco, grandes dormitórios da capital. A construção acabou, mas a saudade continua. Eu estou a falar, está junto de mim o Luís Reimão, que em Novo trabalhou a fazer navios destes, a sério, navios que andavam no mar. Bom, isto não é bem navios. Não são navios, pois não, são barcos, são. Fragatas. Fragatas do Tejo. Fragatas do Tejo, Eram das verdadeiras, das que iam água abaixo e água acima. Bom, acabou a construção e ele agora dedica-se a construir miniaturas desses navios, que são realmente uma beleza. A própria casa onde ele trabalha está implantada num sítio em que já foi estaleiro. Outra saudade comovente. Isto parece-lhes a proa de uma fragata. Fragata que até tem nome, Nossa Senhora da Boa Viagem. Bom, mas isto não é fragata nenhuma. Isto é apenas o balcão de um café. Um dos mais antigos cafés da Vila da Moita. Por sinal, é um café extremamente saboroso. E a outra recordação é a melhor caldeirada a fragateiro que se faz em toda esta região de Lisboa. Eu estou aqui, estou no Rosário, tenho aqui uma caldeirada que é de facto uma obra-prima. Eu só não vou dizer que é a melhor caldeirada da Moita, porque há aqui 6 ou 7 restaurantes à beira-rio, onde se encontra uma caldeirada como esta, mas é de facto do melhor que se pode encontrar. Eu perguntei à cozinheira que o tinha feito qual era o segredo de uma caldeirada tão boa. Diz que, primeiro segredo, o peixe é muito fresco. Segundo, o peixe tem que ser da melhor qualidade. Terceiro segredo, é o tempero que ela lhe põe, mas esse ela não me diz. Portanto, é preciso provar para saber. Eu acho que é uma aventura, tanto à mão de todos os habitantes de Lisboa. Isto fica a 25 minutos do centro de Lisboa. Que pena que já não se possa vir de barco, mas vindo do automóvel são 25 minutos. E vir aqui com esta paisagem espantosa, comer uma das coisas mais portuguesas que continua a haver em Portugal. E que pena que eu tenho quando penso que poucos lisboetas conhecem estes segredos. Uma curiosidade da Vila da Moita. No Salão Nobre da Câmara Municipal, que é esta bela sala em que estamos, tem à volta das paredes, nem mais nem menos, que uma série de retratos antigos dos reis de Portugal. Isto é curioso porque a Moita foi sempre e é fortemente republicana. Foi uma terra a andar para a frente. Pois bem, consagrou o seu Salão Nobre a uma grande homenagem aos reis de Portugal.
veem aqui, atrás de mim, El Rei Dom Afonso Henriques. É claro, é um retrato de fantasia, uma coisa do século XVIII, mas dentre os retratos de fantasia de Dom Afonso Henriques, é talvez o melhor que conheço. E tem uma curiosidade, tem junto uma pequena igreja, é a fachada de Alcobaça, antes daquelas inovações perfeitamente desfiguradoras que lhes fizeram exatamente no século XVIII. Como Dom Afonso Henriques é o fundador de Alcobaça, lá está a igreja que ele fundou. Bom, e à volta podem ver, logo a seguir, está o Dom Dinis, o grande rei que funda a universidade, é realmente um grande monarca. Depois está o Afonso V, o africano, coitadito, o pobre africano. Depois está o Pedro I. Reparem, o Pedro I realmente está com cara de justiceiro, mas reinou 10 anos, os melhores 10 anos que houve em Portugal, como dizia o Fernão Lopes. Depois está o Dom João I, que era filho dele. Dom João I era filho del Rei Dom Pedro. Foi por isso que o Dom João I, sendo bastardo e tal, lá chegou ao trono. E a seguir Dom Fernando o Formoso. A seguir está o Dom João II, o príncipe perfeito. Depois, realmente sem lógica, veio Dom Afonso IV, é o bravo, Afonso IV, é o da Batalha do Salado, é o que mandou descobrir as Canárias, o primeiro navegador. Depois o Afonso II, é curioso, está ali uma cara de bolacha, uma figura de gordo, porque ele não era gordo, o que ele era leproso. Mas os cronistas, os mais antigos ainda lhe chamam o gafo, gafo quer dizer leproso, mas depois, por caridade, trocaram gafo por gordo e passaram a pintá-lo assim com uma cara muito gorda. Depois o Afonso III, o grande bolonhês, o grande rei que conquistou o Algarve. Depois está o Dom Manuel, há um salto de mais de 100 anos, lá veio o Dom Manuel, o grande rei venturoso que chega ao Brasil, chega à Índia. Bom, e a seguir ao Dom Manuel, que é um dos maiores reis de Portugal, está um pobre diabo, que é um dos piores reis que houve, que é o Dom Afonso VI. Era um diminuído, era um nascimento absolutamente incapaz, as pessoas nascem assim. Depois do Afonso VI veio o Sancho I, povoador, outro grande rei, e finalmente é o Dom Pedro II, que é o homem em cujo tempo se funda este Conselho da Moita. Já viram que a coleção está incompleta, porque para ter ali toda a dinastia de Portugal, estão lá embaixo numa arrecadação, à espera de vir aqui para a sala, estão à espera de vez. Estão na bicha a aguardar a operação, como agora acontece nos hospitais. Está lá o Conde Dom Henrique, está lá o Rei Dom Duarte, o filósofo, o autor do Diálogo Conselheiro, está lá o Dom João III, que apesar de tudo foi um grande rei. Está lá o Dom Sebastião, o desejado que a gente espera e que nem esta sala conseguiu chegar, quanto mais a Portugal. Está o Cardeal Rei Dom Henrique, são os Filipes II e o III, o quarto não está lá, não sei porquê. Está o Dom João V, o glorioso Dom João V, está o Dom Sancho II, está o Rei Dom José. Bom, aqui na sala ainda tiveram lugar, vem ali ao lado do Sr. Presidente, dois reis já do liberalismo, os primeiros reis liberais de Portugal. É aquela tão antipática Carlota Joaquina. Como é que a gente pode olhar com simpatia para uma mulher tão feia? E é o marido dela que também não era bonito, coitado, não era. Está lá o Dom João VI. Mas olhem, foi um homem prudente, foi ele quem instalou o liberalismo em Portugal. Agora pergunta-se, e como é que a série dos reis portugueses vem aqui servir para enriquecer esta sala de uma Câmara que foi sempre republicana e para a frente? É uma triste história. Quando acabaram com as ordens religiosas, em 1884, passaram lá para Alcobaça e roubaram tudo. Quem queria uma coisa levava, também as comissões oficiais fizeram grandes fardos. Olha, os quadros todos estavam ali, foi tudo parar à Academia de Belas Artes e esteve para ali há alguns 40 anos.
ninguém sabia que havia de fazer daquilo, e quando mais tarde o Fontes Pereira de Melo pretende dar alguma ordem às coisas, aqui na Câmara da Moita, precisavam de uns quadros bonitos para enfeitar as salas e conseguiram que o Fontes desse a coleção dos quadros de Alcobaça à Câmara da Moita. A Câmara tratou-as carinhosamente, mandou emoldurá-las e hoje estão aqui na sua Câmara. É claro que não estão bem. É claro que não estão bem porque o salão não chega para o resto das outras. As outras estão lá embaixo a aguardar vez. Bom, é preciso uma exposição completa, estar todos os reis com um comentário, fazer uma sala, uma galeria dos reis de Portugal com a história do que cada um fez. Ou se isso não puder ser feito, então façam uma coisa mais simples. O seu a seu dono. Estas celas foram todas roubadas em Alcobaça. Lá está a Sala dos Reis. Mandem-nas todas para lá e a Câmara de Alcobaça que entregue o valor correspondente, que se faça um encontro de valores. Agora, despojar um santo para vestir o outro, isso é que a ninguém pode parecer bem. O monumento histórico mais antigo de todo o concelho da Moita é a Igreja de Alhos Vedros. Aliás, Alhos Vedros já foi concelho e depois foi perdendo importância precisamente porque se foi assoreando. Toda esta geografia da margem esquerda do Tejo está dependente do caprichoso e progressivo assoreamento do rio. Esta igreja é muito antiga, há um documento referido a esta igreja de 1296, que é do tempo do rei Dom Dinis, e já nessa altura a igreja existia. Isso quer dizer que é uma igreja dos inícios do século XIII, logo depois da conquista de Lisboa. Isto foi dado pelo rei Dom Sancho à ordem dos Cavaleiros de Santiago. Eram eles que asseguravam que os mouros aqui não punham o pé, e é a ordem dos Cavaleiros de Santiago quem domina isto durante muitos séculos. Eu penso que isso explica, como sempre, um certo atraso social da região. Quando os cavaleiros das ordens monástico-militares tinham o controle de uma região, não havia nem grandes igrejas, nem instalações de famílias fidalgas, nada. Havia o convento da ordem, que neste caso era em Palmela, e terras que eles dividiam em pequenos foros, daí a pequena propriedade que marca isto, e todo o rendimento era para eles. Mas esta igreja tem algumas curiosidades que eu não resisto a contar. Uma é esta capela. Esta capela já não é do século XIII, esta capela foi construída no século XV e sabemos exatamente quando e porquê. Havia aqui dois moradores, ele era o Pero Vicente e ela era a Constança Vaz. Eu não sei o que é que fazia nem o Pero Vicente nem a Constança Vaz, porque ambos eles, nos seus túmulos, só mandaram gravar esta legenda que para eles era a mais ilustre de todas. Ele, pai de Fernão do Casal. Ela, mãe de Fernão do Casal. E aqui ao meio da igreja, bem ao meio, estava o filho, o Fernão do Casal. É um jovem cavaleiro, um jovem completamente armado,
E diz aqui, um jovem que foi honra da cavalaria. Foi honra da cavalaria e morreu a combater na Batalha de Samora em 1476. Bom, essa batalha é aquela guerra desnecessária que o nosso rei Dom Afonso V fez por causa da Beltraneja. O nosso rei fez esponsais, quer dizer, prometeu casar com a rainha de Castela, Dona Joana, a quem chamavam Beltraneja, e para isso entra com o seu exército para defender os direitos da esposa, mas é claro, os exércitos dos reis católicos, que eram Fernando e Isabel, eram mais fortes, derrotaram o nosso Dom Afonso V, primeiro na Batalha de Toro. Ainda lá ficou o bispo de Évora, Dom Garcia de Menezes, com um exército forte, mas que veio a ser derrotado completamente na Batalha de Samora. E é junto do bispo de Évora que este jovem morre de armas na mão. Um jovem que morre em combate emociona os pais que não quiseram mais separar-se dele. Eu penso que o pai, além disso de ser pai do Fernão do Casal, também devia ser mestre pedreiro, porque é isso que está além escrito no feixe da abóbada, é o compasso do pedreiro. Foi ele com suas próprias mãos que levantou estas abóbadas, que afeiçoou estes túmulos e que fez aqui esta coisa comovente. O pai e a mãe em túmulos simples, olhando ao centro da capela o vulto do filho que esperavam que ele ficasse para sempre. Outra peça preciosa é esta imagem de Santa Maria dos Anjos. Está ligada a uma tradição muito bonita. Diz que quando esta margem já era cristã, mas o castelo de Palmela ainda estava em poder dos mouros, os mouros vieram por aí abaixo, de Palmela, que não é longe daqui, e queriam atacar a igreja, mas os cavaleiros cristãos invocaram a proteção de Santa Maria dos Anjos, caíram sobre os mouros e venceram-nos. Bom, é claro que a imagem não é dessa época. Isto é uma imagem ou dos fins do século XV ou princípios do século XVI, mas tem uma outra história e essa não é lenda, é verdade. É verdade e eu sou testemunha dessa verdade. Havia em Portugal um grande colecionador, que era o senhor comandante Vilhena, que comprava as imagens todas das igrejas. Tudo quanto fosse gótico ou românico, ele comprava tudo. Tinha uma coleção enorme lá em casa, milhares de imagens. Bom, e, olha, era um dele, o que é que se havia de fazer? Ele morreu em 1968. Bom, e o Ministro da Educação, com boas maneiras, pedindo por favor, conseguiu que os herdeiros restituíssem ao Estado todos esses milhares de imagens. As imagens foram expostas numa exposição da Biblioteca Nacional de Lisboa, para o país ver quando tinha ganho, e depois recolheram ao Museu Nacional da Arte Antiga. O Museu Nacional da Arte Antiga sabia que esta imagem tinha ido daqui e, portanto, restituiu-a ao lugar onde ela tinha estado durante séculos e de onde nunca devia ter saído. Havia muito mais coisas para ver
Eu é que não tenho mais tempo para as mostrar, mas não queria deixar de vir aqui ao Alto Rosário. O Rosário é um sítio de uma ermida onde El Rei Dom Manuel vinha rezar, onde a corte desembarcava no século XVI. Hoje ninguém pode desembarcar aqui porque o rio assoreou. Mas eu queria que vissem a paisagem extraordinária que daqui se avista. Reparem, é toda a Lisboa entre as duas pontes. Lá está a ponte Vasco da Gama, que se vê claramente. Ali na outra ponte, nos dias claros, vêem-se os carros passar. Avista-se o Terreiro do Paço, é a cidade inteira. A verdade, e eu não percebo porquê, é que esta margem esquerda tem sido votada pelos organizadores do nosso turismo a um pobre e triste abandono. Os organizadores do nosso turismo que... Bem, eu não faço mais comentários. Bem, eu bem sei que é um sonho este de desassorear o Mar da Palha, de fazer disto um grande espelho líquido. Isso não é coisa para uma Câmara, nem para um governo, nem para dois governos, mas é uma grande tarefa do futuro. Estamos no princípio do milénio. Vamos meter mãos a essa obra. Quando isto for um belo espelho d'água navegável, Lisboa será uma das mais belas cidades do mundo. E vir aqui, passar uma tarde nesta encantadora margem esquerda, será um dos mais famosos destinos turísticos da Europa. Este programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplé.